Bom, meu nome é Fernanda Covelli, eu sou de São Paulo, mas hoje eu moro no interior do estado, então eu moro em Jundiaí, uma cidade que fica a 30 minutos de São Paulo. Eu acredito em Deus, a minha fé é em Deus, mas se for colocar uma nomenclatura, eu diria que eu sou mais espírita, apesar de ter nascido numa casa católica, com os princípios católicos, feito primeira comunhão, encontro de jovens, etc. e tal. Hoje eu me identifico muito mais com a filosofia espírita. Eu sou mãe de um menino incrível, que chama Luca, que é gay. E acho que é isso. Sou uma mãe muito apaixonada, então tudo que se refere ao meu filho eu acho incrível. Bom, eu sempre soube que o meu filho era um filho muito especial. Ele sempre foi uma pessoa de muita luz. Com todas as pessoas. Então, ele sempre foi muito comunicativo, muito dinâmico, sempre teve uma sensibilidade muito grande, sempre gostou de arte, sempre gostou do que é belo. Isso eu sempre soube desde que ele era muito pequenininho. A gente tem uma cumplicidade muito grande e mesmo antes dele se posicionar em relação à orientação sexual dele, eu já tinha essas verdades, digamos assim, sobre as características dele. O que eu descobri de novo depois que ele se assumiu? Eu acho que foi um processo muito delicado, porque enquanto um adolescente, ele tinha cerca de 12 anos, e eu tenho um outro filho, mais velho, que é hétero, e eu percebi a diferença entre os dois, de comportamento. E começou conversas na escola e tal, e aí eu chamei ele para um papo assim, muito sincerão, tipo, filho, e aí, o que você acha, né? E aí ele falou, mas eu não sei, ele ainda estava se descobrindo, né? Então acho que foi um momento que ele foi se descobrindo e eu fui entendendo se tinha muita diversidade ser mãe de um garoto hétero e de um garoto gay. E o que eu posso falar que eu concluí é que essa questão da orientação sexual, de ser LGBT ou não, acaba sendo um detalhe perto da riqueza da relação que a gente tem. Então, acho que foi meio assim o caminho. Ele meio que foi se descobrindo e eu fui tentando ter um olhar mais delicado para não cometer nada que o constrangesse enquanto pessoa, para fortalecer a autoestima dele, para que ele pudesse ter coragem de ser quem ele é. Eu acho que foi meio assim o nosso processo. Como o nosso relacionamento mudou. Eu acho que eu me tornei uma pessoa melhor. Porque você começa a ter mais empatia. E aí você começa a entender, para mim, né? Eu comecei a entender que o primeiro amor que ele precisava ter e a primeira aceitação seria dos pais. Então, como eu já tinha essa sensibilidade, eu não precisei sofrer o luto que eu falo, né? Às vezes algum amigo meu, às vezes fala, ai, Fernanda, eu tô achando que meu filho, né, não sei, tem uma coisa diferente. Eu falo, olha, a primeira coisa, acolhe o seu luto, que ele não vai corresponder à sua expectativa. Mas isso não é só em relação ao fato de ser LGBT. Os filhos não correspondem à expectativa dos pais, né? A gente cria uma ilusão, e aí quando o filho vai crescendo, ele vai ensinando pra gente que não é como a gente cria uma ilusão. Pode ser de uma maneira diferente, muito melhor. Então, eu acho que o que eu aprendi foi ter esse olhar mais sensível, de maneira bem única. Eu acho que foi mais um aprendizado para mim até do que para ele. Fazem perguntas assim, por exemplo, Fernanda, mas como é ter um filho gay? Eu falo, é igual ter um filho que não é gay. Não, mas você acha que ele precisa se encontrar, ele precisa ir para um terapeuta? Eu falei, olha, eu acho que terapia é bom para todo mundo, mas eu não consigo ver essa necessidade, tipo, ele tem que ser diferente por conta disso. Sempre foi muito natural para mim isso. E aí foi natural ele poder ser quem ele é. Então hoje ele é um menino de 17 anos, super bem resolvido, super bem maduro, claro, com as suas preocupações inerentes a um jovem, mas assim, muito bem posicionado de quem ele é. E eu acho que isso faz toda a diferença. Outra coisa que como mãe eu faço muito, tudo que ele assiste que tem a ver com o mundo LGBT, eu faço questão de participar.
Então, ele estava assistindo uma série da Netflix, não sei se era da Netflix, Pose, que falava sobre a história do homossexualismo dos anos 80. Então, eu sou aquela mãe que assista, aí a gente debate. E aí você começa a entender por que, para algumas pessoas, isso é um bicho de 7 cabeças. Quando, na verdade, só são pessoas exercitando suas possibilidades, né? Então, eu tenho esse cuidado, assim, de sempre estar atenta ao que ele está assistindo, ao que faz sentido para ele, porque aí a gente consegue falar na mesma língua. O que eu aprendi sobre Deus e sobre a minha fé desde que meu filho se assumiu? Eu fico emocionada, porque eu acho que Deus é amor. E é exatamente isso que a gente aprende. O amor, ele não julga, ele não questiona, ele não precisa de rótulo. Ele só permite a gente ser a nossa melhor versão. Eu acho que isso é Deus, né? Isso é o que a gente busca na religião. Então, eu acho que a minha relação com Deus se tornou mais forte porque ele me mostrou possibilidades de amor com muito respeito. Eu acho que é isso, assim. É uma coisa que eu fico, tipo, caraca, eu fui escolhida para poder ajudar, ainda que como um grão de areia, desmistificar essa coisa que as pessoas, né, têm às vezes, ai não, é pecado, né? Eu tive muitos amigos LGBTs que se sentiam em pecado, né, que se sentiam em erro, quando na verdade o que Deus exige da gente é um amor puro. E o que é um amor puro? É você reconhecer a beleza que tem no outro, reconhecer a divindade do outro, né? Então eu acho que esse é o grande bônus, que você, quando está aberto a olhar, você consegue encontrar. Eu acho isso. Jornada de como eu reagi quando o Luca me falou que ela era gay. A primeira coisa ele falou, eu acho, eu não sei. Ele ainda era muito novo, tinha cerca de 12 anos. E eu falei que ele não precisava ter essa resposta. Mas independente de qualquer coisa, ele tinha que se respeitar, enfim, aquelas dicas de mãe, né? Se valorizar sempre e tal. Eu acho que meio que foi assim. Mas não foi uma surpresa. Porque eu acho que, no fundo, como mãe, você sente que seu filho tem algo diferente. Tem, por exemplo, as ditas brincadeiras de, sei lá, de menino, de correr, jogar bola, essas coisas. O Luca não gostava muito. Ele era muito mais ligado para a arte, ele tinha um olhar, assim, ele sempre teve um olhar mais feminino no sentido de delicado. Então eu acho que, de certa forma, foi só uma coisa tipo assim, ok, constatado, ele é gay, ele é LGBT, certo? Como eu posso, como mãe, influenciar para que ele tenha a melhor experiência enquanto ele está nessa vida, né? E a forma como eu lidei com as pessoas, expandindo ainda mais é assim, me posicionando sempre com muito orgulho do meu filho. Então, quando alguém fala, ai, mas não sei se eu posso falar, né? Ele é gay, tipo, sabe, alguma coisa assim. Eu falo, ele é um gay incrível, ele é um homem maravilhoso e tal. E aí a pessoa meio que se assusta e fala assim, tipo, tá tudo bem para você? Eu falo, viu, isso é uma questão, é uma intimidade dele. E uma intimidade dele só cabe a ele, né? O homem incrível que ele é não diminui em relação a isso. Então eu acho que a minha luta social é muito isso. É mostrar que isso é algo natural. Hoje a gente precisa de rótulo, hoje a gente precisa ainda de muitas coisas se movimentando para mostrar isso para as pessoas. Mas eu sou muito otimista de acreditar que vai chegar uma hora que vai ser muito normal. Sabe? É gay. Não vai ser nenhuma curiosidade dos outros, né? Porque também é algo pessoal. Então, o meu posicionamento social é muito assim, tipo, ele é meu filho, ele é assim. E aí, quando para você é muito tranquilo, o outro aceita mais. A pessoa primeiro leva um susto, né? E aí depois ela, tal, e meio que vai, né? E vai. Eu pensava sobre as pessoas LGBTs antes de ter um filho. Eu sempre tive muitos amigos, né? Mas era muito um LGBT caricaturado. O cabeleireiro engraçado, um cara que trabalha com a moda diferente, era uma coisa muito caricaturada. Então eu acho que era essa visão que eu tinha antes. A partir do momento que eu tenho um filho gay, eu percebo que essa caricatura faz muito parte de uma história política do que de fato da realidade. Porque no dia a dia, ele é um jovem como outros jovens, né? E tem os desejos dele,
E aí no carnaval ele pira mais, ele bota fantasia, e ele bota brilho. E a primeira vez que eu olhei, eu confesso que eu olhei assim, e aí o meu primeiro momento foi tipo, filho, não vai assim. Aí eu respirei e falei, não, ele tá só se expressando. Então eu acho que o que mudou é que eu entendi que ser gay é você lidar o tempo todo, ser LGBT é você lidar o tempo todo com algum olhar crítico de alguém. Né? Meu filho já me falou isso. Que sempre tem alguém olhando, assim, tipo, um pouquinho mais. Eu não sabia disso antes de ter um filho. E aí, como que eu agi? Tentando fortalecer ele para ele se sentir o mais seguro possível. Ainda que tenha momentos que eu sei que ele vai sentir algum tipo de constrangimento. Então, quando vem uma preocupação de mãe, tipo, minha mãe, por exemplo, a avó, mas eu tenho medo que ele sofra, né? Porque as pessoas falam muito isso. Nossa, ele é gay, mas e se ele sofrer? Eu disse, mãe, quem é a pessoa encarnada aqui nesse planeta que não sofre? Eu passei a vida toda sofrendo, eu era meio gordinha, eu era meio atrapalhada, eu falo mais que a boca. Então, a gente sempre está sendo julgado por alguém, mas quando você tem alguém que fala, viu, tudo bem se ser assim, não é que eu te aceito, mas eu me orgulho de quem você é, aí você vai mudando o papel. E eu acho que a gente está passando por esse processo. Ainda muito lento, mas se a gente pensar o histórico, hoje a gente tem jovens que podem se expressar muito mais. Então, eu acho que isso foi o que grande mudou, assim, o respeitar e ter essa empatia, de que não é uma caricatura, entendeu? Acho que isso mudou muito. É um assunto que me encanta muito, porque é tabu e é algo tão simples, porque de verdade, eu acho que, vou falar do meu filho no caso, ele tem um lado masculino e ele tem uma sensibilidade que é mais feminina, né? Ele tem uma energia masculina e uma energia feminina. Então eu falo, Luca, você é bônus, você tem os dois lados. Tem gente que só tem um pedaço, você tem os dois. E eu acho que isso pode ser tão leve, poderia ser tão mais leve para as pessoas, e ainda tem tanta gente com tantos medos bobos que vem da ignorância. Por isso que ações como a de vocês, são quando você me falou, né, que teria essa entrevista e tal, e eu acompanho o que vocês mandam pela internet, acompanho algumas coisas por e-mail e tal, eu fiquei muito encantada, porque eu acho que é uma maneira de falar para as pessoas, viu, tá tudo certo, você não é nem um escolhido, nem um largado por Deus porque o seu filho é LGBT, porque ele é trans, porque não importa, ele é teu filho, ele é único, e ele traz mensagem de Deus de que a gente tem que ser respeitado, né? Tem que ser valorizado. O amor de Deus, eu acho que vem das diferenças. E as pessoas têm a tendência de querer colocar aquele padrão, né? Então é um assunto que eu fico muito feliz quando eu posso falar. Eu fico até chata, porque às vezes tem alguém falando, aí eu me meto e falo, nem que seja para plantar as pessoas pelo menos refletirem sobre isso. Olha, eu vou confessar para você que eu tive um medo há umas 2 semanas atrás, que ele fez 17 anos, e ele queria ir para uma balada. E eu fiz uma cirurgia e não pude ir para São Paulo. E aí eu pensei, meu Deus, meu filho vai para uma balada com os amigos dele. Mas eu não sei se foi um medo por ele ser gay, ou se foi um medo de mãe, tipo, ele cresceu, agora ele vai começar a ir para balada, já era, né? Para sempre balada. Então, eu não sei bem se foi isso, mas foi assim, o momento que eu tive. Quando ele se assumiu, para mim foi muito tranquilo. A preocupação dele, eu acho que isso vale ressaltar. Assim, ele disse assim, mãe, será que o vovô ainda vai me amar? Isso é muito forte. Né? Eu sou separada desde que ele é muito pequenininho, ele teve pouco convívio com o pai e ele conviveu muito com o meu pai. E aí eu disse para ele assim, mas é lógico, só se ele fosse um maluco. Mas dentro de mim eu tive um medo, caraca. Meu pai tem 60 anos. A gente tem uma cultura machista, né? E aí eu conversei com meu pai antes e falei, pai, o medo do Luca foi esse. E aí meu pai, imagina, não era bem o que eu imaginava, mas tá tudo bem, né? Aquele meio tipo, né? E eu falei, pai, ele não muda nada, eu amo o Luca. Então, eu acho que quando o LGBT tem alguém que realmente tá ali do lado, as outras pessoas passam a aceitar mais. Mas, assim, o medo que ele teve foi esse, do meu pai, tipo... E aí, depois do meu pai, ele falou assim, e o titio?
Eu falei, tá tudo certo, titio, sem problemas. E aí meu irmão faz brincadeira com ele, né? Brinca, às vezes a gente sai e fala, e aí, Luquinha, achou alguma menina ou achou um gatinho e tal? A gente, né, às vezes meu irmão brinca e tal. Mas é muito tranquilo porque eu acho que eu consegui passar para as pessoas, tipo, ó, gente, não tem perrengue aqui, tá tudo tranquilo. Mas eu acho que eu tive mais um medo agora que ele saiu com 17 anos, foi aquele medo de mãe de, não, compartilha a localização e eu rastreando para saber onde ele estava. E aí ele chegou 8 horas da manhã com a cara mais feliz do mundo, que foi a primeira balada que ele foi, né, uma balada LGBT que tem em São Paulo. E, enfim, para ele foi incrível e eu como mãe, quando ele chegou, falei, ufa, deu tudo certo. O contrário também acontece. Quando um gay ou quando um jovem LGBT, ele tem que assumir para a família dele a sua orientação, ou seja o que for. E aí eles escutam tipo assim, não era o que eu queria, mas eu aceito. Mas você vai sofrer. A família já está excluindo. E aí eu acho que a gente vai atraindo mais essa exclusão para esse jovem. Então eu sempre tentei trabalhar esse movimento contrário. E é o que eu falaria assim para qualquer pai. Às vezes alguns pais, né, muito às vezes constrangidos, vêm comentar qualquer coisa, tipo assim, Fernanda, você acha que isso é de nascença? Você acha que isso é uma doença? Eu já ouvi coisas assim. E eu falo, não, é uma possibilidade de você lidar com algo diferente, de você aprender. E aí eu falo, o mais importante é todo ser humano quer ser amado e reconhecido. E o primeiro amor que a gente busca é dos nossos pais, independente de qualquer coisa. Então, eu acho que quando o ser humano sente que ele tem esse amor, ele se torna forte para ser quem ele é. E aí ele é natural, você não precisa levantar bandeira ou querer fazer algo para afrontar. Naturalmente, você vai se posicionando. Mas quando esse ser humano não recebe esse amor, e aí pode ser por N motivos, uma gravidez indesejada, ser um LGBT, infinitas coisas, naturalmente ele aceita menos. Então ele aceita meio que qualquer coisa do outro, da sociedade. E aí é que vai acontecendo esses buracos, né? Falando assim, enquanto sociedade. Meados dos 12 anos, quando a gente conversou e meio que ele, né, falou, eu acho que, né, era ainda um acho que, eu fiquei muito grata por ele por ele ter confiança de me contar. E assim, o que eu fiz de atitude prática? A primeira coisa que eu fiz foi trocar ele de escola. Por quê? Porque a escola que ele estudava, meu outro filho também estudava, e tava muita piadinha. Sabe quando tá assim, meio falta de respeito? Era uma escola muito fechada. Então eu entendi que aquela escola não ia respeitar meu filho como quem ele era. Ele ia ter um rótulo que poderia ser pejorativo. Então, claro que na época eu não disse isso para ele, mas eu falei, eu acho que essa escola já deu essa escola, vamos mudar de escola, vamos procurar uma escola mais perto aqui de casa. E aí eu busquei uma escola que trabalhava potencialidades, que trabalhava outro perfil. Então eu tinha um filho estudando numa escola e outro filho estudando em outra escola. Foi uma atitude prática que eu achei que era importante, porque o meu mais velho não sabia como lidar com essa situação. Eu acho que isso é importante ser falado. Estava ali no segundo ano, primeiro ano, então tinha às vezes algum comentário de algum amigo que ele não sabia lidar, né? Então assim, eu tinha que poupar o mais velho, mas eu também não poderia deixar prejudicar a integridade do mais novo. Então quando cada um foi para uma escola, cada um construiu sua própria história. E aí nessa outra escola que ele foi estudar, que é próxima da minha casa, era uma escola que trabalhava muito artes, muito teatro, que trabalhava outras habilidades. Então, eu acho que a escola também permitiu ele ser quem ele era. Então, foi a maneira que eu encontrei como reconhecimento pela confiança que ele me deu. Ok, fiquei feliz, mas eu pensei, e o que eu vou fazer para ajudar? Então, eu falei, de repente, a gente tem que criar um ambiente menos tóxico possível para os nossos filhos, principalmente quando eles ainda estão tentando entender quem são. E meio que foi assim que a gente fez aqui em casa. Aconteceu do Luca começar a se posicionar, eu não conhecia nenhuma igreja inclusiva, nenhuma associação. O que eu fiz foi que eu me filiei acho que era um grupo que tinha em São Paulo, nem lembro,
que tinham reuniões defendendo os direitos LGBT, porque eu queria entender mais sobre esse mundo. Eu acho que a gente é preconceituoso e ignorante quando a gente não tem o conhecimento. Então, eu fui numa reunião ou duas, e eles falavam sobre o direito da mulher, falavam sobre pessoas trans, falavam de uma maneira muito aberta, né? E foi uma experiência muito legal. Foram 2 palestras que eu assisti nesse lugar. E eu tenho um amigo gay, e aí eu busquei esse meu amigo. Eu falei, o nome dele é Leandro, um amigo querido do meu coração, hoje mora fora do país. E eu falei, amigo, o Luca é gay. Ele falou, já sabia. Se eu pudesse, eu me congelava. Ele ainda brincou, né? E eu falei, amigo, como que eu posso ser uma mãe bacana? O que você sofreu que você acha que poderia ter sido mais leve? E aí esse meu amigo me dava umas dicas, sabe? Tipo, eu acho que o apoio da minha mãe foi muito importante, tal. Então, meio que esse amigo, ele era, nesse primeiro momento, ele foi essa rede de apoio que eu tive. Ele foi a pessoa que eu, às vezes, ia lá e falava, viu, é tudo bem isso? Aí ele, não, é normal. Então, ele me dava umas dicas de como agir para mim não bobear, ainda que por ignorância, né? Então, eu não tive uma instituição religiosa, mas eu tive um amigo que me contava um pouquinho da história dele, e aí eu ia afilando o meu olhar sobre como fazer. Como é impactado pela minha fé cristã o apoio que eu dou para o Luca hoje, atualmente? Eu acho que ele é impactado porque ele me fortalece enquanto conexão com Deus, que é justamente o respeito. Deus, quando ele veio, né? Jesus, quando veio, ele tinha 12 apóstolos, cada um tinha uma maneira de ser, cada um tinha uma personalidade, falhas, características. E eu acho que se ele tinha um grupo tão diferenciado, tão diverso, de certa forma, isso também é uma mensagem, né? Que eu acho que a diversidade não é algo ruim, pelo contrário, eu acho que ela te torna especial. Então, eu acho que a minha fé, ela aumenta nesse sentido, de uma conexão muito individual, no sentido de me sentir muito grata por ser mãe do Luca, por ser mãe de um menino gay, que é um menino incrível, com princípios, com valores, que se fortalece. Ele começou a trabalhar faz alguns 3 meses. Ele trabalha com um outro colega meu, que é um casal incrível. Os 2 são gays, são casados há mais de 10 anos. E um deles tem um ateliê de moda. E aí ele estava precisando de um assistente. Eu falei, Luca, perfeito para você. De manhã você estuda e à tarde você vai nesse ateliê. E aí, com isso, o Luca gostou muito e tal. Mas, assim, no bastidor, o que eu queria poder proporcionar para o Luca? A experiência de viver ou de conhecer um casal gay bem-sucedido, que não é uma caricatura de um filme, que é um casal como outro casal qualquer. Então, essa experiência, enquanto mãe, eu nunca pude dar para ele essa referência de identificação. E aí, com esse meu amigo, né? Acho que esse meu amigo nem sabe disso, mas o meu desejo inicial desse trabalho era, tipo assim, ele vai poder vivenciar algo que ele se identifica. Porque eu acho que falta muito isso, né? Chega uma hora que você fala, tá, mas eu não sou igual uma menina, não sou igual um menino. Minha mãe é diferente, meu pai é diferente. Onde eu vou olhar? Né? Cadê a minha referência? E aí, a gente ter agraciado por essa oportunidade desse amigo foi outra coisa incrível, porque às vezes ele volta e fala, mãe, mas o fulano fez isso, o ciclano fez isso, e eu falo, cara, é experiência. Isso aqui, isso é Deus. Isso é Deus na nossa vida. Tudo pode ser Deus e um grande milagre, e pode ser um grande problema, depende de como a pessoa olha. Eu sou aquela que olha o milagre. O negócio tá virando o barco, eu fico, nossa, mas a água que tá fresquinha desse barco, né? Eu sou essa pessoa. Então, eu acho que Deus é maravilhoso, porque Ele me permite olhar desse jeito. Deixa eu pensar se eu tenho algum arrependimento em relação a algo que eu fiz, falei, ou deixei de fazer. Eu acho que como mãe, a gente sempre acha que a gente poderia fazer melhor. Quando a gente conversou, que ele tinha 12 anos, eu falei, Luca, mas me fala, meu filho. E aí, você gosta dos meninos, das meninas? Eu acho que talvez eu fui invasiva.
Naquele período, a minha ideia era assim, filho, pode contar comigo, entendeu? Só preciso saber como eu posso te ajudar de certa forma. Mas um tempo depois ele falou, mãe, você sabe que você foi invasiva, né? Eu nem sabia direito. E aí eu falei, não, aí eu pedi desculpas, eu falei, nossa, desculpa, eu não sabia fazer de outro jeito. Ele falou, você é muito direta, mas falou, e aí, Luca? Eu falei, porque eu acho que tinha que ser assim, simples. Ele falou, não, eu me senti invadido. E aí eu pedi desculpa, então eu acho que isso é uma coisa que talvez eu respeitaria um pouco mais, ou eu teria sido... Não, acho que eu não conseguiria, não sei se eu saberia ter mais delicadeza para falar, porque eu sou muito transparente. Mas como mãe, a gente sempre acha que a gente pode fazer melhor, né? A gente sempre acha que a gente pode melhorar, mas de modo geral, acho que eu não tenho nenhum arrependimento, não. Eu tenho um arrependimento. O Luca outro dia me falou, mãe, você lembra quando eu tinha 5 anos que eu queria dançar balé? Essa história é muito boa. E aí eu falei, não, e eu não lembro mesmo. E ele falou, porque eu ficava na escola o dia todo, eu tinha uma escola, eu sou educadora, na época eu trabalhava com educação. E aí tinha o integral da escola, ele tinha uns 5 anos. E aí tinha aula de balé para as meninas e a aula de natação, eu acho, era dos meninos. E aí ele falou que ele queria dançar balé, e eu falei, não, Luca, Luca, vamos fazer outra coisa e tal. E aí ele disse, porque aí o vovô falou, não, os meninos não dançam balé. E ele me disse isso num dia que eu fui assistir uma apresentação de balé dele agora com 16 anos. E aí eu falei, filho, desculpa, mas nós morávamos em Fortaleza, uma cidade super machista. Eu era muito mais matura, eu tinha 20 e poucos anos, então eu acho que eu não sabia como falar, meu filho vai fazer balé e pronto, cada um que lide com os seus problemas. E eu falei, hoje não, hoje já é diferente, eu já tenho 16 anos, eu já sou mais madura, a gente mora em outra cidade. E foi no dia que ele teve uma apresentação muito bonita, ele dançou lindamente, e aí no final, né, a gente voltou para casa e tal, ele falou, você lembra disso? Aí eu pedi desculpa, eu falei, Lu, desculpa, não sabia fazer de outro jeito. Aí ele, não, mas agora já resolveu. Eu falei, ainda bem que deu tempo de resolver. Então, às vezes é isso também, às vezes a mãe, ela não consegue se posicionar, porque ela também não tem uma estrutura ali. E aí você quer poupar, talvez, né, ou evitar, eu não lembro, eu era muito nova. Mas aí, com o tempo, você consegue permitir que ele possa ser quem ele é, né? Então, isso eu acho que são duas coisas, assim, que talvez eu gostaria de ter tido uma maturidade maior de falar, viu, meu filho vai dançar balé porque ele gosta e, sabe, lide você com seus problemas. Como aconteceu um dia, ele estava com um cropped, minha mãe disse, mas isso não é roupa de homem. E ele falou, vó, eu gosto. Aí ele falou, vó, lide você com isso, eu tô bem com isso, sem problemas. Aí depois ele falou, mas você achou que eu fui grossa? Eu falei, não, você foi verdadeiro, né? A nossa roupa é uma maneira de expressão. Então, hoje, com 17 anos, com 16, você pode falar, vó, é assim que eu me sinto bem, ressignifique isso para você. Mas com 5 anos, com 8 anos, não tem como, né? Então, também tem coisas que a gente tem que esperar amadurecer um pouquinho mais para poder se posicionar. Eu acho que são essas coisas assim, que talvez eu mudaria. Que mensagem eu passo para os pais, para os responsáveis? Fico emocionada que tem um filho LGBT. Primeira coisa, acolha seu filho. Ame seu filho. Tudo que ele precisa é do seu amor, é da sua aceitação, é do seu respeito. Então, talvez você vai ter uma vizinha chata que vai virar o rosto, mas isso daí é porque essa vizinha ela é mal amada, ela é mal resolvida com ela, não é com seu filho. Talvez alguém vai julgar, mas sempre tem alguém apontando um dedo e voltando 5 para si, porque é mais fácil você julgar do que olhar para si. Então, assim, mensagem que se eu pudesse, eu diria, ame seu filho. Mas ame exatamente como ele é, porque ele é um projeto de Deus na nossa vida. Então, ame, respeite, aceite e permita que ele possa saber que você o ama como ele é. Não é assim, eu aceito, mas eu não quero. Não, ame ele como ele é. Quando a gente se abre para olhar como ele é, vai ter medo, vai ter dia que vai ter medo, talvez esse pai e essa mãe vai ficar inseguro, porque às vezes tem preconceito do outro, mas quando você não tem preconceito, o seu filho se torna forte para combater o preconceito naturalmente. Então, o meu recado é: ame seu filho, aceite, não exclua,
A primeira exclusão vem da própria família. Então, enquanto família, acolha o seu filho, que certamente vai ser uma pessoa incrível, que vai te dar muito orgulho no que ele definir fazer na vida. Acho que é isso, amar e acolher. Se Deus fosse falar com Luca, eu acho que ele falaria, olha, Luca, você representa todo um histórico de mulheres de muito sofrimento, de muita submissão que existe na sua família, que faz que a gente é a soma dos nossos antepassados, né? Então, acho que Deus falaria para ele, você veio para se posicionar, para dar coragem para as pessoas. Coragem não no sentido de afronta, mas coragem no sentido de ser quem você é. Coragem no sentido de respeitar quem você é. Então, eu acho que Deus falaria, olha, garoto, você está fazendo um ótimo trabalho de ser quem você é, porque eu acho que é isso que Deus quer da gente, que a gente possa ser a nossa essência no máximo. Eu acho que se Deus pudesse falar com o Luca, ele ia falar, você é um menino incrível, você é gentil, você é sensível, você se posiciona, você confronta alguns limites e algumas regras, e assim você gera uma mudança cultural, social, dentro do seu meio, que vai se expandindo, né, de maneira crescente. Eu acho que Deus faria muito feliz, porque acho que Deus falaria, você está fazendo o bem, e eu dou graças pela sua vida. Acho que ele falaria isso.